Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora abordaremos a profissão do matemático. E para isso estaremos conversando com a Sônia Barbosa Camargo Guiglioli, que é bacharel, licenciada e doutora em matemática. Realizou o pós-doutorado na Université Paris 7, França, em Educação Matemática. É professora permanente do pós-graduação em Educação Matemática da PUC. É editora da revista Educação Matemática, Pesquisa e Ensino da Matemática em Debate. É chefe do Departamento de Matemática da PUC de São Paulo. E o Gabriel Loureiro de Lima, que é matemático, fez licenciatura e mestrado em matemática e doutorado em educação matemática. É coordenador do curso de matemática da PUC de São Paulo, onde também é professor. Eu agradeço a presença de vocês. Pois não. E poderíamos começar com um caso, uma piada a respeito da profissão. Então, eu vou contar rápido alguns casinhos. O primeiro é o seguinte, os matemáticos têm um pesadelo. E o pesadelo é estar embaixo de uma raiz quadrada e não ser um quadrado perfeito. Esse é um caso. Tem que ser matemático para entender. Tem que ser para entender. O segundo, eu vou contar um episódio de um professor, de um matemático brasileiro já falecido, chamado Edson Fará. O professor Fará entrou no banheiro, estava escrito assim, feche a torneira. Ele colocou vírgula, se estiver aberta. E o último caso é um caso do nosso professor da PUC, também falecido, chamado professor Fernando Furquim de Almeida, formador de muitos matemáticos brasileiros, que ele estava dando aula de cálculo diferencial integral e disse ao aluno, derive até a segunda ordem. E alguém o chamou. Quando o professor Furquim voltou à sala, o aluno estava na 25ª derivada. Também é para entender matemática. E o último, esse eu gosto de contar. Estava na abertura da tese de Educação Matemática de uma francesa chamada Isabelle Bloch. Então, ela conta na entrada, ela é uma educadora matemática, ela faz críticas a respeito de uma pergunta que a TV PUC nos mandou sobre por que a matemática é difícil, por que as pessoas não gostam, né? Então, o educador matemático faz críticas sobre a forma tradicional do ensino e a professora Isabelle Bloch, então, põe na entrada da sua tese um caso assim. 3 pessoas estavam num balão, aqueles balões que vão fazendo passeios, e veio uma tempestade muito forte e eles se perderam. E ficaram muito nervosos, de repente o balão cai, né? Ou se aterriza num campo e tinha um homem naquele local. Aí eles perguntaram ao homem, por favor, estamos perdidos, vocês podem nos ajudar? E o homem olhou para eles bastante tempo e não respondeu nada. Olha, nos dê alguma direção, por favor, nos informe. Ele olhou de novo, pensou e não respondeu. Por último, um deles disse assim, você não pode nos dar alguma direção, nos informar? Fale onde nós estamos. Aí ele respondeu, vocês estão num balão. A tempestade voltou e os levou. Um deles disse para o outro, era um matemático. Como você sabe? Ele refletiu muito para responder. Nos respondeu de uma forma exata, porém, o que ele nos respondeu não serviu para nada. Será que não serve para nada? Vamos abordar sobre isso. Eu tenho 2 casinhos rápidos também, que brinca com 2 características dos matemáticos, né, que os matemáticos são conhecidos. A primeira delas é a questão do rigor, do cuidado em definir as coisas, né, em fazer afirmações. Então, uma brincadeira também que mexe um pouquinho com os engenheiros e com os físicos. Havia um engenheiro, um físico e um matemático fazendo uma viagem de trem pela Escócia. E, de repente, o engenheiro olhou pela janela e viu uma ovelha negra pastando no campo. Então, ele já, sem o menor cuidado, já querendo generalizar, afirmou, todas as ovelhas da Escócia são negras. O físico, então, com um pouquinho mais de cuidado, disse, não, algumas ovelhas da Escócia são negras. O matemático, então, olhou, querendo participar do assunto, e disse, vocês estão enganados. O
que nós podemos dizer é que na Escócia há pelo menos um campo, com pelo menos uma ovelha, que tem pelo menos um dos seus lados negros. Então, a questão do cuidado absoluto em definir as coisas, né? Isso. E uma outra também envolvendo essas 3 profissões, o engenheiro físico e o matemático estavam participando de um congresso, estavam os 3 juntos num hotel, e de repente, no meio da noite, eles percebem que algumas lixeiras do hotel estão pegando fogo. O engenheiro não teve dúvida, foi lá, pegou um balde de água, jogou sobre a lixeira e conseguiu apagar o incêndio. O físico, por outro lado, já começou a fazer algumas contas e resolveu tentar apagar o incêndio com um conta-gotas. Não teve resultado, pegou o balde de água, apagou o incêndio. O matemático, por sua vez, foi lá, olhou bem para a lixeira e disse, de fato é fogo. E, a menos de homotopia, há 2 maneiras possíveis de apagá-lo. Bocejou e voltou a dormir. Acho que tem muitos estereótipos a serem trabalhados aí, né? Mas vamos começar uma experiência minha como orientador profissional. Muitos jovens, quando chegam a procurar orientação, o argumento deles é assim, eu não gosto de matemática, então são excluídas as exatas, a física também, então eu tenho que pensar algo em humanas exatas. Quer dizer, ela acaba sendo um marco de referência, não de escolha, mas de não escolha. Por que que isso acontece? Por que que essa matemática é tão marcante? Podemos começar aí. Então, de início, eu estava brincando hoje com o Gabriel, dizendo o seguinte, que alguém me apresentou uma vez, gosto muito dessa professora porque ela humanizou a matemática. Quer dizer, ou o outro, há uma escola que descomplicou a matemática. São falas sem nenhum compromisso com o que de fato a matemática é, né? A matemática, ela é uma área que tem características específicas que têm que ser tratadas de uma forma específica. É a única área que vive a partir de representações semióticas. Nós não temos os nossos conceitos nem nos jardins, nós não temos os nossos conceitos para fazer experiências com eles, não é? Nossos conceitos, eles são expressos por meios de representações semióticas. Quer dizer, abstratas. É muito abstrata. Você, para fazer a relação da linguagem com um símbolo, já não é simples, não é? Então, ela é complicada. Dizer que vai descomplicar a matemática não contribui com a sua aprendizagem, muito menos dizer que humanizar, porque a matemática é um produto humano. Então, o que acontece com o ensino da matemática? Para se obter atividades escolares que possam entreter os jovens, é preciso pesquisa. Não se encontra em livros didáticos simplesmente. Então, os professores, eles não têm à sua disposição, ou não tinham, à sua disposição para o seu dia a dia, material que possa, né, não banalizar a matemática, porque ela não é simples, mas que possam motivar determinadas idades os alunos. Então, há uma área da qual nós dois fazemos parte, que se chama Educação Matemática, que exatamente trabalha com isto, com a investigação sobre as dificuldades, sobre os obstáculos que ela tem na sua constituição, né, e como que, por meio do ensino, você possa enfrentar. Você quer complementar? Não, acho que o que está faltando um pouco para as pessoas gostarem da matemática é talvez esse cuidado maior no ensino, né? Levar de fato os resultados dessas pesquisas para a sala de aula, não tentar ficar tentando encontrar situações com base no senso comum, com base em ideias equivocadas, como eu preciso levar o dia a dia para a sala de aula da matemática e montar uma situação totalmente artificial que não diga nada nem do ponto de vista do cotidiano do aluno e muito menos do ponto de vista da matemática, que acaba, ao invés de auxiliar no aprendizado da matemática, auxiliar no gosto daquele aluno pela matemática, acaba levando ele para cada vez mais longe daquilo, né? Então, criando essa questão de que, não gosto de matemática, então vou ter que seguir uma profissão que não tem nada a ver com isso, porque eu quero fugir da matemática. Ou gosto de matemática, vou seguir uma profissão. Isso. Eu vou dar trazer um exemplo pessoal. Eu tenho 2 netos de 5 anos e eles têm um interesse por matemática. Eles gostam de números, gostam de contar, estão descobrindo a soma, 5 anos, né? E faz parte da história deles, eles brincam. Por que a escola destrói isso?
Então, ontem, porque nós estamos na glória, né? Nós acabamos de ganhar um prêmio, não uma medalha Fields, é o prêmio mais importante da matemática. Agora em agosto de 2014. Um brasileiro ganhou. Então, nós estamos muito orgulhosos do nosso Arthur Ávila. E ontem, na televisão, foi entrevistado outros meninos do INPA. O INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que funciona no Rio de Janeiro, e da onde o Ávila saiu, né? Então, entrevistaram 3 pessoas e perguntaram por que vocês gostam da matemática. Ele falou assim, olha, a matemática começa a ficar interessante quando a gente começa a criar, né? Quando a gente começa a interferir nela, né? Que claro que é bem alta a pesquisa para isso. Então, a possibilidade de você tornar o aluno participante e criativo vai deixá-lo estimulado. Então, a escola tem dificuldades mesmo para poder lidar com essa possibilidade, né, da criação. Então, acho que por que a matemática na escola fica limitada? Porque os professores têm dificuldades, porque os professores têm pouco tempo. Então, é importantíssimo bancos de dados feitos com cuidado, né? Que o MEC disponibiliza, está disponibilizando. O uso da nova tecnologia é fundamental, né? Isso foi bastante visto, discutido. As crianças vivem, bebem a tecnologia, não pode desprezar isso, né? Eu acho que, complementando o que ela disse e indo também em direção à sua pergunta, talvez o que aconteça aqui, porque você perguntou, por que a escola destrói isso, né, nos anos gostar, exatamente talvez por não exercitar essa criatividade, né, que é fundamental na matemática, que eu achei inclusive uma fala extremamente interessante do Arthur Ávila, num dos vídeos divulgados a respeito da premiação, que ele disse isso, que o prêmio é importante para mostrar para os jovens que a matemática ela continua se desenvolvendo, ela continua sendo criada. Não está descoberto tudo, não está descoberto tudo pronto. tudo, não é uma ciência na qual você pega fórmulas descobertas há muitos séculos e vai sempre aplicando aquelas fórmulas sem criatividade nenhuma. E muitas vezes a escola transforma a matemática nisso, né? Num aplicar de resultados, de coisas já conhecidas. E não, claro que um aluno do ensino fundamental, você não vai descobrir um resultado novo matemático, mas ele tem que trabalhar em descobertas daquilo e não receber tudo pronto. Mas a gente tem que registrar, professor, que há muitas escolas que fazem de forma interessante, motivante. Claro, há muitas escolas, a gente registra esses resultados, os resultados não bons, mas públicas e particulares, com pessoas dedicadas. Quando há congresso de educação matemática, o senhor não pode imaginar a quantidade de professores que participam por todo o Brasil e pelo mundo, né? Então, a gente é participante, Gabriel e eu, e a gente sabe. Agora, queremos falar um pouco também sobre a profissão, então, que é muito importante, eu quero falar sobre isso. Eu queria pegar isso, quer dizer, quando se fala em matemática como profissão, os jovens pensam no professor, que eles conhecem. Tem, claro, né? Mas não é só. E muitos fizemos um programa discutindo a pouca atratividade da carreira, mas existem outras possibilidades de atuação do matemático no mercado de trabalho. O que seria? Então, nós estávamos conversando antes de entrarmos aqui o seguinte, primeira condição para que qualquer profissional seja bem-sucedido é a sua qualidade, sua qualificação. Então, um bom matemático, uma pessoa que seja bem formada, ela é disputada, professor, ela é disputada, essa pessoa. Porque hoje em dia, nos trabalhos que eu marquei do nome para não esquecer, de qualificados, que têm qualificação superior, não se trabalha mais individualmente, se trabalha em equipes, né? Toda instituição, quer seja ela financeira, empresarial, governamental, por exemplo, Belmonte, que eu tenho um caso para dizer, contrata equipes. E o matemático, e cada ferramenta que vai ser usada nessa atividade, né, que é descoberta a cada momento, porque há níveis, não é, de trabalho. São trabalhos que você busca softwares pronto, que aí qualquer pessoa, não precisa ser um matemático, que possa dar conta. Agora, há atividades, as atividades que realmente interferem, fazem alterações em qualquer que seja ela, computação financeira, etc., é aquela que vai modelar, que vai enfrentar problemas novos, né? E nessa atividade o matemático é essencial, né? No campo financeiro, ele faz modelagens marquei para não escolher, né? Modelagem de risco e retorno.
As atividades de risco, por exemplo, você vai emprestar o dinheiro num banco, um determinado empresário, se ele trabalha com alguma coisa que depende com muitas variáveis sazonais, chuvas e não sei o quê, quando ele empresta e oferece ao banco, na volta, uma determinada porcentagem do seu produto, o risco que o banco vai correr, não é? Para ter aquele retorno, ele é feito a cada momento. Se depender de sazonal é uma coisa, se não depender, se não chove, se aquele produto não... Se for já o governo que vai receber, já é o risco muito menor, fora nas questões financeiras também, do mercado financeiro, né? Foi usada uma palavra que nós leigos podemos não entender corretamente, modelagem, né? O professor usou o termo. O que quer dizer isso? Modelar. É você partir de um fenômeno, pode ser um problema matemático ou não, pode ser uma situação, né? Sei lá, uma questão do... tem um dos livros clássicos de modelagem matemática, tem a questão do problema da despoluição de uma lagoa, por exemplo, né? Você partir dessa ideia de que você quer despoluir uma lagoa e você vai modelar matematicamente essa situação, ou seja, descrever essa situação por meio de um modelo matemático, né? Você vai pensar nas variáveis que estão envolvidas nesse problema e vai, com base nessas variáveis, nos dados envolvidos, você vai escrever uma equação que te permita trabalhar com aquele problema, obter resultados. Bom, se eu quero fazer a despoluição, tenho que saber a quantidade de esgoto que foi lançada nessa lagoa, se eu tenho essa determinada quantidade, como que eu posso pensar no elemento que vai atuar na despoluição, né? Tudo isso vai estar... As relações entre as variáveis vão ser expressas por meio desse modelo matemático. Então, esse é um trabalho constante do matemático, criar modelos, né? A ideia, o matemático aplicado, em geral, o grande trabalho dele é modelar coisas, modelar situações, modelar fenômenos. Gabriel, que um aluno me contou que no Belo Monte, lá na transposição do Rio São Francisco, há uma equipe de matemáticos que são responsáveis, né, para fazer os estudos e que subsidiam, que assessoram os engenheiros que estão lá, não é? Então, eu me lembro, contei para o Gabriel também, quando nós estávamos na PUC, organizando o curso de computação, que nós temos na nossa faculdade, né? Nós íamos aos os lugares importantes de computação para perguntar o que era importante, para colocar no currículo, etc. A resposta era assim: olha, formem bem matematicamente, porque se ele vier bem formado matematicamente, os demais conhecimentos na própria empresa nós somos capazes de apresentar para eles. Agora, formação matemática é fundamental. Por quê? Porque a matemática tem ferramentas que dão conta de expressar o real, pelo menos o real que é padronizado, né? A física, Newton não nos deixa mentir, né? Que nós podemos, isso que o Gabriel disse, a gente expressa o real e por meio de expressões matemáticas, equações matemáticas. A partir daí, o controle está feito. As questões probabilísticas, né, do que vai acontecer no futuro, como que você faz esse levantamento, a matemática é muito poderosa do ponto de vista. Mas isso não seria a função do estatístico? É a mesma coisa ou é diferente? Então, existe a função do estatístico, mas existe a função do matemático, porque a estatística não é matemática. Não? Não. A estatística bebe, assim como a química, como a física, bebe na matemática. Sem a matemática, ela não existe. É claro que há especificidades. A matemática não trabalha com a questão do... qual é o termo que a gente pode falar? Esqueci agora. Que depende, né? Que uma hora depende dos fenômenos aleatórios. A matemática não trabalha com isso, a estatística trabalha. Né? Então, há questões que a estatística não dá conta, ela tem que pedir socorro para a matemática. E a formação, tendo uma boa formação num curso de matemática, o egresso ele pode atuar em vários campos, como a Sônia já disse, né, no mercado financeiro, em empresas, desenvolvendo produtos, desenvolvendo modelos matemáticos, criando embalagens que comportem um volume máximo de determinado produto, gastando o menos possível de material para fazer essas embalagens, né? Analisando os riscos de investimentos, os retornos,
pode trabalhar em questão de biomedicina, né? Já existe inclusive, porque em geral o curso de matemática ele tem duas modalidades, a modalidade da licenciatura e do bacharelado. A licenciatura forma aquelas pessoas que estão interessadas em atuar no ensino, né? No ensino em geral, no ensino básico, no ensino fundamental e ensino médio, mas que ele pode também continuar fazendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado e trabalhar numa universidade, ministrando disciplinas em cursos de formação de professores, fazendo estudos de educação matemática. E a outra modalidade é a modalidade do bacharelado, né? E bacharelado você pode ter bacharelado em matemática pura, como, por exemplo, o que cursou o Prêmio Fields Arthur Ávila, né? Que vai trabalhar, então, desenvolvendo pesquisas na área de matemática, descobrindo novos resultados, trabalhando com demonstrações de teoremas, com problemas abertos, né? O Arthur Ávila estudou a questão dos sistemas dinâmicos, né, que são sistemas que dependem, que variam com o tempo, né, popularmente conhecido como teoria do caos. Então essa é uma coisa que ele mesmo também afirma que é importante que os jovens saibam que existe esse trabalho do matemático puro também, que vai fazer essas pesquisas, que vai trabalhar com isso, que é um trabalho que exige muita criatividade, independência também, porque você vai escolher o seu tema de pesquisa, o assunto com que você vai trabalhar, né? Então esse seria quem atua no bacharelado em matemática pura, que também pode depois lecionar em universidade, as disciplinas específicas de curso de matemática, e também o bacharelado em matemática aplicada, que aí vai atuar no mercado financeiro, na área de atuárias, em questões de estatísticas, desenvolvimento de software, então tem uma gama de existem coisas. formações diferenciadas, matemática aplicada e matemática pura? Existe. E licenciatura. Bacharelado e licenciatura. Eu queria falar uma coisa assim, o computador não existiria se não existisse matemática, né? Toda a base organizacional do computador, que é na base 01, não sei se sabe. Sinal e não sinal. Não, de escrever todos os números, os dados com dois elementos, o 0 e 1, que tem como subsídio o chamado uma álgebra chamada álgebra de Boole, que é uma pesquisa pura, que não tinha a intenção de construir um computador, não é? Então a matemática tem isso também. Ela às vezes não serve para nada, como disse a professora que ela fala na brincadeira dela, aparentemente, né? E depois, por exemplo, toda a teoria da relatividade de Einstein se baseou em teorias matemáticas que na época não se achava para que servia, né? E eu queria só para finalizar falar do von Neumann, que todo mundo já ouviu falar daquela mente brilhante, que é um matemático que deu os primeiros passos numa teoria chamada de escolha de incertezas, né? E todo o mercado financeiro, outros projetos tratam desse assunto, que é um assunto matemático importante. Eu fui procurar dados do mercado de trabalho, tem um site que divulga dados de pesquisas feitas pelo governo, que é a pesquisa do CAGED, que está no site Salariômetro, e encontrei na palavra-chave matemático praticamente professores, professor de ensino básico, médio, etc., magistério superior. E não apareceram os matemáticos dos outros lugares. Provavelmente eles têm nomes diferentes. Não está escrito matemático no mercado financeiro. Não existe profissão de matemático. Sei. Né? Não existe. O que quer dizer isso? Não existe Quer dizer que se você é formado em bacharel em matemática, você não tem uma categoria organizada que diz como que o matemático é contratado para trabalhar em alguma coisa. Nós concorremos com os engenheiros, com os físicos, né? Mas nós não temos uma categoria de matemático, nós temos bacharel em matemática e licenciado em matemática. Então, não vai mesmo encontrar num banco ou em alguma empresa que eles trabalham categorizado como matemático. Vai aparecer como analista como de investimento. Qualquer coisa desse tipo, mas analista não como de matemática. sistemas. Por exemplo, né? Analista de sistemas também é uma formação, né? Mas são formações que não são categorias, como um arquiteto, como um engenheiro, né? Que são categorias. Mas o mercado está receptivo? Então, o magistério a gente sabe que faltam professores, é necessário muita gente ainda. Mas essas outras áreas reconhecem o matemático e contratam o matemático? Não só disputam. Eles disputam, isso eu tenho certeza, porque eu tenho conhecimentos de pessoas, né, que pedem. A PUC, nesse momento, a PUC já teve o bacharelado, trabalhei em bacharelado na PUC, nesse momento ela trabalhando só com a licenciatura, foi uma opção também, né? Por falta de candidatos? Não foi por falta de candidatos. Nós nos direcionamos, até pela missão da Universidade Católica, né,
direcionando para pesquisa em educação matemática, então a gente tomou essa destinação. Isso não quer dizer que nós não vamos ter o bacharel, temos professores competentes para isso. Mas não, por isso você se distancia por meio da universidade. Mas por contatos e por pessoas de família, etc., vivem perguntando, tem algum matemático lá? Você pode arranjar um bom? Nós estamos precisando, né? Então, realmente, há demandas de matemática. Como eu disse no início, como bem formado. Bem formado. Eu, como coordenador do curso de matemática aqui da PUC, eu recebo diversos contatos de empresas, de bancos, procurando estagiários na área de matemática, que depois podem ser contratados. E também, embora eles saibam que o nosso curso seja destinado à formação de professores, em geral, os cargos a que eles estão procurando não são para professores, né? Eles estão procurando os matemáticos para atuar nesses outros ramos que a gente está falando. Então, realmente tem muita procura por matemáticos, sim. Inclusive, no final do ano passado, saiu uma notícia na internet, em jornais, que em razão desse crescimento, desses constantes investimentos em infraestrutura que estão sendo feitos no país atualmente, né, com planos de incentivo do governo e tal, o mercado financeiro, especificamente, está tendo um crescimento muito grande e os matemáticos estão sendo disputadíssimos, porque, em geral, muitos engenheiros iam para o mercado financeiro, trabalhar com essa questão de análise de risco, desenvolvimento de modelos, né, então iam para o mercado financeiro, para as seguradoras, para as agências que cuidam de fundos de investimentos, e agora esses engenheiros sendo absorvidos por outros setores, os matemáticos é que estão assumindo esses trabalhos que eram desenvolvidos antes. Então, está tendo uma procura muito grande por matemáticos, especialmente no mercado financeiro. Agora, professor, essas coisas não são divulgadas, né? Então, na realidade, primeiro, são poucos. Eu vi nas suas perguntas que também dizendo que são poucas pessoas que estão procurando a matemática. Por quê? Porque no estado na cidade de São Paulo, acho que só a Universidade de São Paulo que tem bacharelado, né? As outras estão mais formando professores, que também está faltando, né? Então, é uma disciplina bastante difícil, né? Como todas merecem muita dedicação de estudo. O meu orientador, a mulher dele brincava comigo, dizia, eu vou ter filho e o teu orientador está ali trabalhando com a matemática. Ele dizia, a matemática é muito ciumenta. Ela não deixa você ficar sem ela um minuto, né? Então, como todas as áreas, acho que a nossa não é de fora, é muito exigente. E as pessoas querem um retorno rápido, não é? Então, acho que há áreas que oferecem um retorno mais rápido e que são mais conhecidas. Então, eles ficam procurando muito, como disse o Gabriel, matemáticos mesmo, mas são poucos formados. Eu agradeço as contribuições Pois não? e até o próximo Desafio Profissão.